Vinícius e Eduardo. Nós temos aqui loteadores que já empreendem, nós temos empreendedores e incorporadores que estão em busca de área. E aí vamos partir para o lado de loteamento. Na prática, algumas situações ali que a gente possa somar com o pessoal assim. Eu tenho essa área, eu acho bacana e eu quero fazer um loteamento. Muitas vezes a intenção e o desejo ele se esbarra em situações de permissões. Vamos ali do princípio. Estou com uma área, acho que vai dar um loteamento legal. Entra em contato com o Eduardo, entra em contato com o Vinícius, o que você precisa de informação e o que é verificado preliminarmente, aquele estudo preliminar, que a gente já participou de alguns, para dizer se a área é viável ou não. Uma questão importante que a gente tem que trazer sempre nesse contexto é cuidado para não queimar a largada, né? Aquela velha história, né, de que a gente brinca com isso. Por quê? Porque é essencial a gente dar um passo atrás, né? Porque sempre que a gente tem uma área disponível, é natural que, às vezes é uma área da sua família, né? Às vezes é algo que você já tem um olhar ali há muitos anos, a gente acaba tendo um olhar apaixonado. Então a gente precisa deixar um pouco a paixão de lado e olhar de uma maneira mais prática, mais eficiente, do sentido de isso aqui, qual que é o contexto que eu tenho aqui, ambiental, urbanístico, e é daí que nasce a análise preliminar que a gente tem desenvolvido, né, para esses empreendedores que pensam em olhar para as áreas de uma maneira mais cuidadosa, entendendo já desde antes, né, as potencialidades e possibilidades que eu tenho naquela área. Mas eu vou falar para ti assim, ó, você falou de ter o olhar do apaixonado e ter o olhar do empreendedor. O cara pega ali 10 hectares, ele acha que ele vai dividir por 250 metros, ele vai ter um número de lotes. Número 1, vamos pensar ali, nessa análise preliminar. Primeira coisa, é área urbana ou área rural? Esse é um dos itens que vai estar consoante ali se é permitido ou não. Isso engloba na análise preliminar? Isso é essencial, né? Quando alguém chega pra gente com a intenção de lotear, a gente faz algumas perguntas e pede algumas documentações. Primeiro, a matrícula do imóvel, que é o CPF, né? O RG, o nascimento do imóvel é através da matrícula. Então a gente primeiro tem que analisar essa conformidade da matrícula para ver se a matrícula está dentro dos conformes, dentro de toda regularizada, né? Com georreferenciamento, com a área certinho, né? Não está tendo sobreposição com áreas dos confrontantes, dos vizinhos, né? Isso é um ponto bem importante. E com essa análise a gente já consegue entender onde que está localizada essa matrícula. Se ela está num zoneamento rural, daí a gente já descarta essa situação. Para loteamento urbano não, você pode pensar às vezes num parcelamento rural da unidade mínimo ali que o município permite. Sim, que é um módulo fiscal, né? Que aqui no Paraná, São Paulo, é 20 mil metros. Então, em área rural é só permitido parcelamento com lotes maiores de 20 mil metros para cima, né? E se tiver em área urbana ou área de expansão urbana, aí a gente já começa a ter uma conversa de outra forma, puxando para uma análise preliminar. Porque tá bom, você tem a matrícula, sua matrícula tá regularzinha, né? Tudo certinho. Você tem um zoneamento que favorece a implantação do loteamento, daí agora a gente tem que entender a situação da sua área. O que você tem dentro dessa área? Porque essa conta mesmo de padaria que a gente costuma fazer, tem 15 hectares, se a gente fizer lote de 250 metros, vai dar tantos lotes. Não é bem assim, né? A gente sabe que dentro de uma propriedade rural pode haver feições ambientais que são protegidas por lei. Cita algumas, por favor. Por exemplo, se tem um rio dentro da sua área, o rio ele vai precisar de uma margem de segurança, que é chamada de área de preservação permanente. Então é uma área protegida por lei, né, que tem lá as metragens certas dentro do Código Florestal, né? Geralmente é 30 metros de corpo hídrico até 4 metros de largura e 50 metros de nascente. Então, isso é uma área que tem que ser preservada e protegida. Se essa área não estiver preservada, você não consegue avançar no processo de licenciamento do loteamento. Ou seja, muitas vezes os 15 hectares você vai ter aproveitável para um loteamento, muitas vezes 6, 7. Sim, e vai ter uma área de preservação que é importante e muitas vezes valoriza o empreendimento ali se um projeto foi muito bem feito, né? E uma coisa interessante, Chico, é que por vezes tem coisas que a gente enxerga, que a gente tá lá, então você vê o rio tá lá.
E tem coisas que são ocultas, que por vezes está na matrícula, numa averbação lá de um termo de compromisso que o antigo proprietário assinou com o órgão ambiental que está lá, não está lá na prática, você chega lá, você não enxerga, só que às vezes tem lá um jabuti lá dentro. Outra questão que pode acontecer, questões urbanísticas. Então, às vezes na sua área tem uma diretriz viária, não tem a via lá, não tem uma rua passando, mas no plano diretor do município está falando que vai passar uma via lá. Então isso pode ser um potencial e pode ser um problema. Ou seja, você pode ter um lote que vai ser dividido, então você tem que pensar ele de forma segregada, o que pode ser valorizado. O município já tem um projeto para aquilo que pode fortalecer, mas a área se torna um pouco menor do que a expectativa, né? Exato. E qual que é o resumo da obra, né, dessa questão da análise preliminar? É a gente conseguir dar um diagnóstico para esse empreendedor, falando para ele, ó, essa aqui é a situação da sua matrícula, esses aqui são os pontos de atenção, esses aqui são os limitantes, né, os fatores limitantes ambientais, e no final você tem tal área disponível estimada. Né? Então, a análise preliminar é uma análise que a gente gosta de fazer de uma maneira muito rápida, né, que é justamente para esse empreendedor já ter uma resposta de cara, né, e para ele ter uma noção geral dos problemas e potencialidades que ele vai encarar ali naquele empreendimento. Por exemplo, uma área que não foi ainda georreferenciada. Às vezes na matrícula o cara está lá, 15,32 hectares. Se foi medida na época da corda, a possibilidade de não ser esse número é existente, correto? Correto. Inclusive, esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta. Vocês falaram em sobreposição. Às vezes eu penso que minha área é essa e o cara pensa que é o mesmo lugar, né? Às vezes um sobrepondo uma ponta da outra. Como nem sempre tem uma cerca, né, de divisa, quando tem cerca fica mais fácil, que é uma divisa Física. e acordada entre as duas partes, né? Então, da cerca para cá é meu, da cerca para lá é seu. Pronto, a gente consegue medir a cerca. Se for medido antigamente na matrícula, o descritivo da matrícula for com medições de formas tradicionais da topografia, com corda, com corrente, isso aí com certeza vai dar uma diferença. Então, mesmo que a cerca esteja aqui na sua matrícula, está falando que você tem 15,32 hectares, não necessariamente isso é a área que você tem entre as cercas, entre as divisas. Pode ser maior ou pode ser menor. Mas assim, muitas vezes o que é importante? A gente ter a realidade. Tirar um pouco do que está só no papel e ter isso já determinado para você falar, estou com potencial de loteamento. Nós entramos ali no estudo preliminar que quem vai lotear sabe e tem que ter na certeza que é muito importante antes às vezes de um fechamento de parceria, porque às vezes o olhar empreendedor faz você vislumbrar até um VGV. E a gente comentou aqui que muitas vezes a área que a gente imagina que vai dar em loteamento, ela vai ser menor. Imagine você chegar para um terrenista, fazer uma conta básica, olha, 10 hectares, eu descontando as áreas de doação, as áreas que o município pede, vai dar 200 lotes. O cara visualiza aquilo e começa a fazer conta de 200. O projeto lá na frente dá 150. Parece uma frustração. O que a gente pode aconselhar quem nos acompanha aqui, que muitos loteadores com boa experiência e muitos loteadores começando, analisa a área primeiro, antes de qualquer perspectiva de proposta. Esse é o cenário ideal, né? É o que a gente vê hoje em dia, muita gente já com essa ideia de quantos lotes, do valor que vai ter no final do loteamento, sem ter essa análise preliminar, né? Isso causa uma frustração. E dependendo da fase que ele já tiver avançado com o loteamento, isso pode gerar problema. Então, quando a gente está nessa fase inicial ainda, pensando se é viável, se não é viável, é muito bacana o empreendedor ter as medidas certas, né, e as métricas certas na hora de fazer uma base de cálculo para ver se realmente vale a pena empreender com loteamento naquela área. Porque às vezes é uma área muito boa, mas para loteamento não vai dar um lucro, um VGV, que vale a pena colocar o dinheiro em loteamento naquela área. Às vezes vale a pena fazer um motel, um parque aquático, ou mesmo manter a área como rural. Então, esse diagnóstico é muito importante para dar o próximo passo e começar aí sim fazer contas e pensar num loteamento implantado. Quem nos acompanha aqui no canal já pegou um episódio que a gente analisa dali para frente, ou seja, análise econômica, análise de viabilidade, análise de parceria. Aqui a gente está falando no passo inicial, no passo preliminar.
Eduardo, cita ali alguns problemas que já chegaram em áreas para vocês, que vocês olharam e falaram assim, ó, esse aqui é algo característico de região, ou característico de encontrar, que o loteador tem que ter cuidado. Chico, uma das questões mais importantes que a gente tem que olhar e que, por vezes, por a gente não ter esse cuidado e achar que está tudo certo, a gente não dá atenção, é a bendita da matrícula. É o documento ali, como o Vinícius citou, né, a certidão de nascimento da área. E às vezes está no nome da pessoa, está lá, passou por um formal de partilha, algo do tipo, e a gente não dá a devida atenção nela. E o que a gente nota de muitos problemas que vem, que a gente já pega lá no início, é um jabuti ali no meio, que é uma averbação de um termo de compromisso de uma reserva legal, uma hipoteca antiga que está lá, que não foi cancelada, algum tipo de questão ali dentro da matrícula, né, que já pode trazer algum tipo de problema lá no início para a pessoa, e que se ela não se atenta, lá na hora que ela vai começar o processo, seja de licenciamento ambiental ou urbanístico, vai travar. E um processo de retificação de matrícula, ele costuma ser moroso, né? Porque a gente... Ainda mais quando você depende de órgãos terceiros. Imagine ali uma concessão para uma linha férrea. Mesmo que não utilizada mais. Como que tira isso hoje? Pois é. E são vários casos desses, né? Então a gente está falando de uma realidade fundiária do Brasil que ela se estende desde o século XIX, né? Então a gente tem áreas privadas, áreas públicas que se sobrepõem, né? Então essas questões voltadas à documentação, parte registral, de cara a gente já encontra muitos problemas, né? Que envolve desde essa questão da área mesmo, né? Da área não está referenciada, que a gente já consegue identificar ali de uma maneira mais fácil. Essa história é bem bacana, né? Que é uma área em Telêmaco, na beira do rio Tibagi. Então, uma área muito rica, né, quando se fala em recursos hídricos. E quando a gente foi fazer o levantamento, uma área bem vegetada, né, então a gente teve que andar bastante no meio do mato para tentar identificar, né, as feições hídricas da área. E a gente foi achando, né, era uma época de chuva, então aqui está correndo uma água, pega um ponto. Aqui está nascendo uma água, pega um ponto. Daí o que aconteceu? A propriedade ficou recheada de corpo hídrico. Isso gerou uma restrição muito grande, né? E a solução foi o quê? Bom, existem esses corpos hídricos aqui, mas eles estão sempre ali ou eles só acontecem na época de chuva? Daí começam os estudos um pouco mais aprofundados para identificar o que é esse rio. Se é um rio perene, se é um rio intermitente, se é um rio que só acontece esporadicamente com um volume muito grande de chuva. Isso muda também o tipo de preservação que tem que ser feito no entorno desse rio, né? Nesse caso, a maioria dos rios não precisavam de área de preservação permanente, porque eram rios que só ocorriam em volumes muito grandes de chuva, que descaracteriza isso como uma necessidade de preservação da mata ciliar, né? Muitas vezes ele está correndo pelo solo que está naquela posição, e muitas vezes no loteamento vai ser mudado a parte de terraplanagem, que não vai ter mais aquele corrimento por ali, né? Exato. E outro tipo de situação, até aconteceu nesse mesmo empreendimento, era uma servidão de passagem que havia sido averbada na matrícula, né? Ou seja, no caso aqui a concessionária, né, de energia elétrica, a Copel, ela havia feito uma desapropriação na área, existia uma averbação, só que na área não tinha nada, né? Você passava lá, era um pasto, só que existia averbação lá dentro, né? Então é o tipo de coisa que, se a gente não se atenta, passa batido, né? Então essa análise mais minuciosa da matrícula é fundamental, porque lá atrás, se esse empreendedor já tivesse dado uma atenção nessa questão preliminar, talvez isso já teria aparecido antes do que apareceu. Muda totalmente o projeto topográfico, muda totalmente o projeto urbanístico, porque você tem que deixar a passagem permanente ali, que já está na servidão, né? Exatamente. Pegando um gancho disso, né, falar um pouco da importância de você ter a sua matrícula atualizada, né? Então, por exemplo, você comprou uma área, você tem a área faz 20 anos, você vai ter lá a matrícula guardada, uma pastinha bonitinha ali, meio amarelada já, mas ainda funcional. Porém, várias averbações foram feitas durante esses 20 anos. Então, quando você vai mexer com a área, né, quem está empreendendo e principalmente quem trabalha, né, com esse tipo de levantamento, igual a gente, é importante você se embasar na matrícula atualizada. Então, isso aí é um
um passo E fundamental. hoje muito fácil tirar via internet, Sim. com poucos dias você tem ela atualizada. Exato. Não vai trabalhar com uma matrícula de 5, 10 anos atrás, que às vezes teve averbações que não está atualizadinha ali na sua mão, né? E como isso chega para nós, geralmente, Chico? Chega uma foto, né? Bem torta, assim, né? Tudo lá, aqui, ó, essa aqui é minha matrícula. A gente, calma, vamos tirar a matrícula certinha, vai ter um custinho aqui inicial, mas ó, vai lá, paga lá R$20 lá no registradores.onr e tira uma matrícula atualizada, né? Para a gente poder ter esse olhar mais cuidadoso já desde o início, porque não adianta, trabalhar com a matrícula antiga é perigoso. Né? Ó, a gente está aqui partindo todo do princípio de uma regularidade. Olhar a matrícula se está atualizada, verificar as averbações que ali possam ser bom para o empreendimento, para um loteamento, ou aquelas que têm algum impedimento, analisar a parte ambiental, aquilo que é necessário de preservação, determinar muitas vezes para o loteador quanto que ele tem de área loteável, que ali a gente já viu zoneamento, percentual junto ao município, que cada município tem o seu baseamento, o que é possível, o que é necessário. E a gente sabe que nós estamos mexendo com um material que é área rural. Hoje o agro vem muito forte, como sempre foi no Brasil, e a gente está falando muito em loteamento, e o agro é a nossa divisa ali, porque todo loteamento sai de uma área rural. Hoje, quais são as técnicas, as tecnologias que vocês usam para chegar para um produtor rural, para um loteador ali e falar, hoje é diferente de antigamente, hoje eu trago uma precisão disso, você tem uma informação mais certeza? Desde 2001, o Brasil ele estipulou uma regra, né, uma lei federal, que obriga necessariamente que qualquer movimentação na matrícula, né, que aconteça, seja embasada por um georreferenciamento. Então, antes de 2001 já havia, só que com outros padrões, né, de exatidão, e pós 2001 isso se alterou. Existem algumas questões ali relativas ao tamanho da área, obrigações, né, mas de maneira geral, hoje o georreferenciamento rural ele é a ferramenta, né, legal e tecnicamente viável para a gente poder fazer os mapeamentos das áreas rurais e deixar essa matrícula de fato correta, né, em relação aos seus confrontantes.